Olha, em Araranguá, um espaço importante de história e cultura foi reaberto ao público. É o Museu da Cidade que passou por uma reforma e agora tem 3 exposições simultâneas. O museu fica num prédio histórico da década de 40 no centro da cidade. Aqui, por muitos anos, funcionou o Banco Nacional do Comércio. Foi no fim dos anos 90 que o espaço foi adquirido pela prefeitura. Agora, depois de uma grande reforma, foi reaberto e recebe exposições. A intenção é que, ao chegar, o visitante se veja como participante da história. Se sente num todo. Não apenas para ser atrativo para o turista ou para o visitante, mas para tu entender que tu tens que o álbum de fotografia, por exemplo, de uma pessoa tem relação com a cidade, assim como a cidade tem com o país e tem com o mundo, né? Então, tão importante esse trabalho de contextualizar um tema. Não é simplesmente botar um objeto numa vitrine, né? Ou numa mesa, não é essa a questão. É trabalhar o contexto que tem em torno daquele objeto, uma leitura, né? Desde a reabertura, quase 2.000 pessoas já passaram por aqui. Um dos atrativos é a exposição que conta a história da Estrada de Ferro e o quanto ela impactou na vida e na economia da região. Nós temos aqui a parceria com o próprio Museu Ferroviário, né, de Tubarão. Nós temos com o Museu de Turvo, Lourenço Manente. Mas nós temos uma parceria muito especial, que é a fala dos moradores do bairro Barranca. Então, a gente vai falar na exposição tanto na pesquisa bibliográfica, como também na vivência do morador. Uma das histórias que se aprende por aqui é que durante um bom tempo a região da Barranca era considerada a área central de Araranguá. Isso porque a estação ferroviária ficava na comunidade. Mas a cidade das avenidas mudou muito desde que foi fundada há 142 anos. Lá no bairro, quando ele foi fazer a pesquisa, como é que foi a chegada do trem na Barranca? Como é que foi a partida desse trem? Foi tão pouco tempo, dos anos 20 aos anos 60, né? Foi um bairro riquíssimo em termos de história, né? Onde a economia dos anos 20 aos anos 60 gerou muito em torno dele, porque nós temos um rio que separa o centro da cidade e o bairro. Então, todo esse processo, ele está sendo contado aqui também pela fala do morador. Quando chega aqui no andar superior, o visitante já se depara com a história da escrita. Quando ela surgiu, como foi criado o primeiro alfabeto, quando aconteceram as impressões dos primeiros textos. E depois, nesse espaço, ele vai conhecer a história de Maria Leofrísia, uma poetisa araranguaense que relatou ao longo da vida, em 3 livros publicados, a própria história e também a história da cidade e da região. E homenagear a nossa Maria Leofrísio, que vem trazer poesia para o nosso dia, né? Maria Leofrísio, 3 livros publicados, ela esteve aqui entre nós até 2008. O museu também abriga o Arquivo Histórico de Araranguá e tem mais de 100.000 documentos e fotografias digitalizados. O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. Não só o trabalho de exposições, mas como ele tem um trabalho diário de digitalização, higienização, catalogação do acervo. Quando as pessoas vêm trazer uma peça para doação, é feito todo um levantamento histórico daquele objeto, porque depois é ele que vai comunicar com o museu de acordo com o tema que o museu escolheu. Porque o nosso museu, a cada 6 meses, ele muda a exposição. Então, nós vamos até a comunidade para poder fazer a pesquisa sobre o tema escolhido.